Oi amigos, oi amigas, o Santos venceu o São Paulo por 1-0 merecidamente. O Peixe jogou um clássico de verdade, como tem que jogar. E aqui tem dois fatos. O primeiro, o time é outro na mão do Vojvoda, é uma outra equipe. É um time compacto, concentrado, que sempre tem linha de passe, que defende bem e aos poucos vem mostrando algumas variações ofensivas, tentativas de bola parada. Outro fato, o São Paulo reserva, óbvio que ajuda. É um time que tinha o Yang no gol, a estreia do Negruti. Mas o São Paulo reserva não pode ofuscar a melhora que o Santos teve em termos de desempenho. Na estreia do Vojvoda, aqui contra o Fluminense, o time mostrou um pouco dessa evolução. Sofreu pouco, mas não brilhou. Aquele 0-0 meio insosso. Contra o Atlético Mineiro do São Paulo, o Santos foi bem melhor, principalmente no primeiro tempo, e conseguiu o resultado mesmo com a expulsão idiota do Zé Ivaldo. Hoje foi aquele jogo de 90 minutos melhor que o adversário. Ainda não é brilhante, até porque o Santos tem poucos jogadores brilhantes. É um time que defende bem e que tem certa dificuldade de atacar, porque toma as decisões erradas, né? É só ver o Zé Rafael maluco com o Guilherme no primeiro tempo, depois do Guilherme tentar 3 vezes a mesma jogada e chutar em cima do adversário. O próprio Guilherme teve chance no primeiro tempo e depois faz o gol derradeiro no segundo, com um cruzamento perfeito do Roleiser, numa jogada que começou bem com a Adonis Frias. Mas é isso, é o ataque do Santos que ainda perdeu o Vitor Hugo, entrou o Barreal, que fez uma partida regular, mas é o Lautaro que não é muito brilhante, o Guilherme que tem suas tomadas de decisões erradas, então o brilho fica muito em cima do Roleiser. Mas é um time tão organizado que pela organização o Santos consegue criar chances de gol e sofre pouco na defesa. Sofreu no primeiro tempo numa falha ali da Adonis Frias, que o Brazão salvou, e no segundo tempo foi uma outra jogada bem de leve, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Atlético Mineiro. Então é o Vojvoda que consegue acertar a defesa em pouco tempo, mas que também melhora o sistema ofensivo. É um time que sempre sabe o que está fazendo, por mais que erre, porque não tem jogadores brilhantes, porque não tem um banco de reservas maravilhoso, mas é um time muito ciente do que tem que fazer. Então é um time que marca muito próximo, que sempre acha o companheiro livre, que joga uma bola mais longa quando tem que jogar, que sai jogando no pé quando tem que jogar. Então claramente o Santos evoluiu. Tem muita gente que vai falar, pô, o São Paulo, reserva, obrigação. Perfeito. Um time desentrosado, mas não dá para ofuscar como o Santos melhorou com o Vojvoda em termos de equipe. De fato a gente vê um caminho e é uma rodada quase que perfeita, onde o Santos abre 4 pontos da zona do rebaixamento. Consegue respirar um pouquinho. E tudo isso sem o Neymar, que é assunto talvez para outro momento. O Neymar não vinha tão bem, eu fiz um longo vídeo aqui no canal sobre isso e o Roleiser foi um bom substituto dele. O Neymar óbvio que faz falta, o Santos cruzou escanteios e faltas baixas várias vezes. O Neymar pode achar um lance, pode finalizar, um clássico talvez ele fosse jogar de outra forma. O São Paulo, que é o adversário que ele mais gosta ou gostava de fazer gols e dar assistências na carreira. Mas a gente precisa dizer como o time melhorou, como temos um time de verdade. A gente não vê aquela pelada que era antes, zagueiro longe, os zagueiros não ficam tocando apenas entre si, João Schmidt e Zé Rafael sempre tocando para frente. Então, nesse primeiro momento, ainda eufórico, feliz com essa vitória, eu tenho essas percepções e eu fiz anotações no meu bloquinho que eu vou ter dificuldade de ler. Mas eu vou tentar porque são coisas que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui, por mais que eu possa fazer alguns outros vídeos sobre esse clássico nos próximos dias. 4 pontos do Z4, falei. Luan Pérez, para mim, o melhor em campo. Partidaça do Luan. Jogou pelo Adonis quando o Adonis não estava tão bem. Depois o Adonis se encontrou e o Luan ganhou todas. Muito bem o Luan Pérez. Adonis também foi bem. Vou falar aqui de outros jogadores, mas para mim o Luan Pérez foi o melhor em campo. Evolução tática notória. Para mim, o Vojvoda faz uma substituição corajosa quando o Vitor Hugo se machuca. Ele podia ter colocado o Rincon, ele coloca o Barreal, que é mais ofensivo que o Vitor Hugo, para fazer essa função de um terceiro ali, homem de meio campo, caindo ali, dividindo a armação com o Guilherme pelo lado esquerdo. Ponto para o Vojvoda, porque eu acho que num cenário de clássico, você perde o jogador do jeito que você trabalhou, já era a oportunidade de recuar o time e não foi o que o Vojvoda fez. Volantes bem novamente, o Zé Rafael um pouco melhor que o João Schmidt hoje, na minha visão. Mas os dois foram muito bem, de novo, assim, os dois estão se encontrando, um destro, um canhoto, outro sai, um fica, 2 jogadores experientes. João Schmidt que até herdou a braçadeira de capitão durante o jogo, Guilherme Amado foi quem vestiu a faixa, algo que me surpreendeu porque o Zé Rafael tinha herdado a braçadeira lá contra o Galo. Bom jogo do Roleiser, eu já falei,
ele às vezes me incomoda porque talvez ele não viva um clássico como tem que viver. Ele tira um pouco o pé de uma dividida, mas ele tecnicamente ele é muito bom e o cruzamento que ele deu pro Guilherme diz tudo. Eu coloquei aqui na minha anotação horrível, Brazão top. Não fez grandes defesas do jeito que ele já fez, mas quando precisou ele estava lá para sair bem do gol, para ser seguro, para socar, para discutir com o adversário, levar cartão amarelo. Brazão voltou super bem desse susto. E assim, tem que ser muito corajoso para tomar o galo que ele levou, para ir pro hospital, fazer tomografia e sair de novo que nem louco. Com 5 minutos de jogo ele tava tomando joelhada na cara de novo, assim. Então, o Brazão não é apenas bom, ele vive o Santos. Eu acho que ele sempre merece o destaque. Adonis e Luan elogiei. Escobar, para mim, foi melhor que o Mike. Não foram brilhantes. Escobar sempre bem defensivamente. Ele ajuda nesse contexto de Vila Belmiro, de clássico, de dar carrinho, de vibrar. O Mike, primeiro tempo, não foi tão bom. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas para mim ele deu uma destoada. Falo que o São Paulo coloca titulares no segundo tempo. O time do São Paulo no segundo tempo é melhor que no primeiro. Tem Luciano, tem Bobadilha, tem Marcos Antônio. E mesmo assim o São Paulo não conseguiu em momento algum se impor. Falo do Guilherme, que foi um pouco fominha, mas foi bem. Acho que o Lautaro cumpriu bem a sua função taticamente. Tecnicamente, às vezes ele dá uma osciladinha, mas taticamente ele faz muito bem o seu papel. Time próximo, vibrante, o Santos jogou um clássico como tem que jogar. E para terminar essa primeira análise, essa primeira reação, eu quero falar das opções do Vojvoda no final do jogo. E foram opções meio controversas. Eu até postei isso nas minhas redes sociais. Ele fecha o time, coloca jogadores mais altos, ele faz um 4-4-2 e o Zé Rafael é o lado direito da segunda linha de 4. Fica Tiquinho e Tassiano na frente e o Zé Rafael no canto, assim, você fala, meu, o que ele tá fazendo? Não deu certo em termos de contra-ataque, de criação de chances, mas o Santos não sofreu nada do São Paulo nos minutos finais, foi um time confiante, vibrante na marcação, mas eu não posso deixar de falar que o Tassiano às vezes não se ajuda, né? É um passe mais forte, é um domínio errado, ele tinha super campo para jogar, cenário favorável, vencendo um clássico e mesmo assim o Vojvoda foi alvo de reclamações por tê-lo colocado em campo. Mas é isso, essa primeira análise, vamos ver o que esse clássico nos reserva para os próximos dias. Eu faço novas avaliações, novas análises, vou ver a coletiva do Vojvoda, vou analisar os números como eu sempre faço, mas nesse primeiro momento são os pontos que eu gostaria de dizer aqui na Vila Belmiro, beleza? Se você ficou até o final, te agradeço e peço a inscrição. Superamos os 50 mil inscritos finalmente, agora podemos sonhar ainda mais alto. Curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal, até porque estamos gravando na chuva, com uma qualidade top do nosso editor, cinegrafista e tudo mais, Matheus Mesa, com o thumb do meu irmão que fez do celular aqui na chuva. Então assim, nossa equipe tá boa. É uma equipe curta, mas que trabalha bem, a gente merece o seu like e os comentários elogiando aqui a qualidade do vídeo. Não elogia a mim, elogia a qualidade, que câmera boa, que luz boa, pô, ninguém faz vídeo assim na Vila. Pois é, não precisa me elogiar, elogia os caras porque eles merecem. Beleza? É isso, cansei. Até o próximo vídeo, boa semana pra todo mundo.